Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, né? E eu tava aqui fazendo o meu estudo e hoje eu meditei sobre Mateus, capítulo 7. E enquanto eu pensava aqui numa palavra para trazer para vocês, porque são tantos ensinamentos, né? E eu pensei em algo para falar para vocês, mas durante a meditação algo aconteceu. Aqui tem uma passagem que fala assim. Eu já conhecia ela, porque tem ela lá em Lucas, né? E aqui no versículo 3 diz assim: E por que tu observa o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a viga que está no teu próprio olho, né? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. E enquanto eu fazia essa meditação, essa palavra me veio à cabeça e eu pensei, tem um cisco no meu olho, eu não posso falar disso porque eu ainda não tirei o cisco do meu olho. Como que eu vou, né, levar isso até vocês? Isso não faz sentido. Então, ontem eu recebi uma palavra que ela caiu na minha vida pela segunda vez. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu estou estudando o livro de Mateus, mas então eu voltei lá e fui ler essa palavra que eu recebi ontem. E eu percebi que eu já tinha recebido essa palavra antes por outra pessoa. E eu disse, Deus quer me dizer algo sobre isso. Tem uma mensagem nisso e eu preciso, né, entender o que é. E quando eu recebi essa palavra a primeira vez, foi também numa sexta-feira. E essa pessoa me falou sobre o peso que tem a sexta-feira, né? Sobre o que acontece às sextas-feiras, né? Muita gente usa desse dia para realizar magia, para fazer trabalhos, né? Na vida de outras pessoas. E eu tô falando de coisas maldosas. E aí me veio muito forte essa palavra no meu coração e eu quero muito falar dela para vocês. Sobre nossos inimigos, sabe? Tem muita gente que nos observa a nossa vida e planejam coisas contra nós. E a gente nem fica sabendo, a gente nem imagina. Eu digo isso porque eu já vivi essa experiência e é muito ruim. Mas quando a gente está firme na palavra, quando a gente tem a Deus, a gente consegue superar essas coisas, tá? Então é por isso que a gente tem que se manter constantemente alimentado, porque existem sim pessoas que tramam contra a nossa vida, que tramam contra o nosso bem, né? Então a gente tem sim que se manter forte e firme para lidar com esse tipo de situação, porque a gente não sabe quando vem, não é mesmo? E aí eu comecei a pensar sobre essas pessoas que praticam o mal, sobre essas pessoas que fazem essas coisas más, né? E eu comecei a pensar o quanto a gente tem que ser bom, quanto a gente tem que ser livre, para não permitir que essas coisas nos dominem, para não permitir que a gente deseje o mal a essas pessoas que tramam contra nós, né? Porque aqui diz que a gente tem que amar e respeitar os nossos inimigos, até mesmo porque é muito fácil a gente amar quem nos ama, né? O grande desafio é você amar a quem não te ama, é você amar a quem trama contra a tua vida, amar quem se levanta contra você, a quem pisa em você. Esse é o grande segredo, essa é a grande dificuldade, mas é isso que Cristo pede que a gente faça, porque é isso que Ele faz, né? E nós temos que seguir os passos dele.
né? Então, o desafio é esse, é você desejar o bem a quem te deseja mal. Isso não é fácil, mas refletindo, pensando, meditando sobre essa palavra, eu entendi uma coisa. A gente não precisa desejar que o outro passe, porque muitas vezes a gente passa, a gente fala, né? Eu quero que ele passe igual ou pior do que eu, que é pra ele ver como dói, é pra ele ver o quanto eu tô sofrendo. Mas a gente não precisa desejar isso pro nosso inimigo. A gente não precisa desejar que ele passe pelo que a gente passou pra ele entender que machuca, que dói, que fere, né? Sabe por quê? Porque quando a gente ama alguém, a gente não deseja que ela se fere. E se nós temos que amar o nosso inimigo, né? Os nossos próximos e até mesmo os nossos inimigos, como que eu vou desejar que essa pessoa sofra também? Então eu tenho que desejar que ela reconheça os seus atos. Eu tenho que desejar que ela tenha consciência dos seus atos. E quando a gente reconhece os nossos atos, quando a gente reconhece os nossos erros, consequentemente, o arrependimento ele vem, né? Porque eu sei que eu pratiquei o mal contra alguém, eu sei que eu feri, eu sei que doeu. Porque muitas vezes a gente causa o mal sem ter a consciência, a plena consciência de que isso vai fazer o meu irmão, né? Vai fazer o meu próximo sofrer. Mas também há aquele momento em que a gente causa o mal intencional, sabendo que isso vai machucar, sabendo que isso vai ferir. E não importa qual dessas situações seja, a gente tem que pura e simplesmente desejar que essa pessoa reconheça o mal que ela fez, porque dessa forma, consequentemente, vai vir um arrependimento. E eu acredito que todos vocês já passaram por situações em que se arrependeram de algo que fez, algo que disse, e não tem nada pior do que o peso na consciência. Nada pior. Muitas vezes o peso na consciência, ele dói muito mais do que o mal que a nossa atitude causou na vida do outro. Então, é isso que eu tenho que desejar para os meus inimigos, sabe? Apenas que eles tenham consciência dos seus atos, apenas que eles tenham consciência dos seus atos, do que eles estão fazendo, né? E, consequentemente, eles vão sentir o arrependimento, e a dor do arrependimento será suficiente para isso. E o que a gente tem que fazer quando a gente se arrepende, né? Eu fiquei pensando. E o que a gente tem que fazer quando o nosso inimigo vem até nós, né? E aí me veio na mente essa outra passagem aqui, que é Mateus 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão e então venha e oferece a tua oferta. Eu não posso ter uma comunhão com Deus, eu não posso ter uma relação com Cristo, sendo que eu não estou bem resolvido com o meu irmão. Quando eu sei que alguém tem algo contra mim, ou quando eu sei que eu causei o mal a alguém. Então, quando você sentir que você causou um mal a alguém de alguma forma, não tenha medo, não tenha vergonha, não temas. Vá até a pessoa, se desculpe, sabe? Apresente diante dela um arrependimento genuíno.
para que você possa ter uma comunhão com Cristo. Você não vai conseguir ficar bem com Cristo, sendo que você não está bem com teu irmão. Então, da mesma forma, vai acontecer se o teu inimigo vier até você tentar se reconciliar e você rejeitar isso porque ele te causou algum mal. Você tem que estar de coração aberto para receber esse perdão e para perdoar, porque é assim que a gente ora, né? Perdoe os meus pecados, assim como eu, né? Perdoo o meu irmão. Então, essa mensagem veio muito forte no meu coração hoje. Eu achei ela de extrema importância para seguir uma vida com comunhão em Cristo. E é ela que eu queria deixar para vocês hoje. Não vamos desejar o mal a quem nos faz mal. Não vamos negar o perdão a quem merece o nosso perdão. Todos merecem o nosso perdão, né? Então, se o teu inimigo vem até ti pedir esse perdão, dá, e dá de coração, dá de verdade, sabe? Não é pelo outro, é por você, para que você possa manter sua comunhão com Cristo em dias. É para que você se livre desse peso, para que você não carregue mais essa pedra, né? Porque o outro vai ter que lidar com o peso na consciência, o outro vai ter que lidar com as consequências dos seus atos. Não precisa que você faça isso. Deixa que a pessoa por si só, quando ela tem consciência, ela vai ter que lidar com o peso disso, né? Então ela já vai ter uma carga pesada demais para lidar. Não precisa que você deseje isso para ela, porque isso vai te afastar de Cristo. E não é isso que queremos, né? A gente quer dia após dia se aproximar cada vez mais do Pai Celestial. E é isso que eu desejo para vocês, uma vida de comunhão com Cristo, que saibamos pedir perdão e que saibamos perdoar, né? Com a mesma força e desejo que pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados. Um beijão. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, encaminhe essa mensagem. E é isso, um bom dia a todos. Que Deus esteja convosco.